Olá, meus netinhos queridos. Vovó vai contar uma história dos clássicos da literatura infantil. A história da Branca de Neve e os Sete Anões, escrita por irmãos Grimm, que é baseada no folclore alemão, publicada no livro Os Melhores Contos de Grimm, da Yoyo Books de Portugal. Queridos netinhos, vocês estão no canal Vovó Conta uma História. E então, vamos começar? Há muito tempo, um rei e uma rainha viviam muito felizes à espera do seu bebê. Um dia, a rainha estava sentada costurando perto da janela e furou o dedo com a agulha. Caíram 3 gotas de sangue na neve que cobria o parapeito da janela. Então a rainha disse: "Espero que a nossa menina tenha a pele branca como a neve, o cabelo negro como o ébano e os lábios vermelhos como o sangue." Meses depois, a princesa nasceu e era muito bonita. Os desejos da rainha tinham se tornado realidade. O rei e a rainha olharam para o seu lindo bebê com a pele branca como a neve e decidiram chamar-lhe Branca de Neve. Mas a sua felicidade não durou muito. A rainha morreu pouco tempo depois de Branca de Neve ter nascido. O rei ficou muito triste, mas amava muito a sua filha. Brincavam juntos muitas vezes e esqueciam-se da sua tristeza. Mas o rei começou a sentir-se muito sozinho. Algumas vezes Branca de Neve deixava de ver o pai por vários dias e ouvia-o chorar atrás das portas do castelo. Alguns anos mais tarde, ele conheceu outra mulher, que também era muito bonita. O rei voltou a ficar feliz e Branca de Neve também estava muito contente. O rei queria arranjar uma mãe para a sua filha e decidiu voltar a casar. A partir desse dia, a princesa passou a ter uma madrasta. A nova rainha era muito bonita, mas também orgulhosa e ambiciosa. Não era muito simpática para Branca de Neve e mal falava com ela. Além disso, a rainha era muito vaidosa. Tinha um espelho mágico, ao qual fazia a mesma pergunta todos os dias: "Espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bonita do que eu?" O espelho respondia sempre o mesmo: "Não, tu és a mulher mais bonita de todas." Branca de Neve cresceu e tornou-se uma jovem muito bonita, mas não era fácil viver com a vaidosa da sua madrasta. Depois da morte do rei, seu pai, a vida dela tornou-se mais difícil. Um dia, o espelho mágico disse à rainha: "Minha rainha, tu és muito bela, mas Branca de Neve é mais bela ainda." A malvada rainha ficou furiosa e cheia de inveja. A rainha estava tão zangada que decidiu ver-se livre de Branca de Neve, pois só assim voltaria a ser a mais bela do reino. Ordenou que um caçador levasse Branca de Neve para a floresta e a matasse. Como prova de que a princesa estava morta, o caçador tinha de levar à rainha o seu coração. O caçador obedeceu e levou Branca de Neve para a floresta. Quando puxou da sua faca, ela começou a chorar e ele não conseguiu matá-la, pois sempre tinha gostado muito da princesa. Então disse-lhe: "Foge o mais depressa que puderes." Depois matou um veado e levou o coração do animal para mostrar à rainha.
Esta não desconfiou de nada e pensou que voltara a ser a mais bela do reino. Branca de Neve vagueou pela floresta durante muitas horas, sem saber o que fazer nem para onde ir. Estava exausta quando subitamente viu uma clareira com uma pequena cabana. Bateu à porta, mas ninguém respondeu. Por isso entrou. Não tinha ninguém em casa, mas havia uma mesinha com 7 cadeiras minúsculas à sua volta. Tinha uma grande panela de sopa em cima do fogão e Branca de Neve estava com tanta fome que comeu um bocadinho. Tinha-lhe acrescentado umas ervas do jardim e estava uma delícia. Depois limpou a cozinha e começou a arrumar o resto da pequena cabana. Não tinha mais nada para fazer. Depois de ter limpado tudo, foi conhecer o andar de cima. No andar de cima havia 7 caminhas minúsculas, todas em fila. Quando viu os lençóis macios, Branca de Neve percebeu como estava cansada após a longa viagem. Deitou-se em cima de algumas camas e adormeceu imediatamente. Enquanto Branca de Neve estava sonhando, os donos da cabana regressaram do trabalho. Eram 7 anões que ficaram surpreendidos quando viram a cozinha arrumada. Tinha ficado toda desarrumada de manhã, quando foram para o trabalho. Ainda ficaram mais surpreendidos quando subiram para o quarto. Vejam, alguém está dormindo nas nossas camas, sussurrou um dos anões. Ela era tão linda que eles ficaram em silêncio. Na manhã seguinte, Branca de Neve acordou e, quando viu os 7 anões em pé em volta da cama, ficou um pouco assustada. Como te chamas? Perguntaram eles. Foram muito simpáticos com ela. Branca de Neve contou-lhes tudo sobre a malvada da madrasta e o que ela lhe tinha feito. Quando os anões souberam o que tinha acontecido, disseram a Branca de Neve que podia ficar vivendo com eles e que estaria em segurança na cabana. A princesa ficou-lhes muito grata. Todos os dias limpava e arrumava a cabana e cozinhava para os 7 anões, que chegavam do trabalho cheios de fome. Quando os anões estavam fora, Branca de Neve divertia-se brincando com os animais da floresta. Entretanto, no castelo, a rainha malvada ainda perguntava ao espelho: Espelho, espelho meu, há alguma mulher mais bela do que eu? E o espelho respondeu: Rainha, tu és bela, mas Branca de Neve, que vive para lá das montanhas com os anões da floresta, é a mais bela de todas. A rainha ficou furiosa e pensou logo num plano cruel. Preparou um poderoso veneno e mergulhou nele uma maçã vermelha. Se Branca de Neve desse uma dentada naquela maçã envenenada, mergulharia num sono muito profundo, do qual nunca mais acordaria. Nessa altura, com Branca de Neve adormecida, a rainha seria a mais bela de todas. Como não queria que Branca de Neve desconfiasse, a rainha disfarçou-se de velhinha e foi à procura da cabana dos 7 anões. Os anões já tinham saído para o trabalho, assobiando alegremente, como era seu hábito. Branca de Neve estava lavando o chão quando alguém bateu à porta. Ficou assustada, porque ainda pensava que a rainha podia encontrá-la. Mas era apenas uma velhinha que lhe disse: Tenho aqui umas maçãs muito doces, minha querida. Quero te oferecer esta. Branca de Neve olhou para a maçã vermelha e reluzente e deu-lhe uma grande dentada. Mal engoliu o pedaço, caiu no chão da cabana. A rainha
riu maldosamente e correu para o castelo. Mal a rainha saiu da cabana, os 7 anões regressaram do trabalho e encontraram Branca de Neve caída no chão sem vida, junto à porta da cabana. Fizeram tudo para a reanimar, mas não conseguiram. Ficaram muito tristes, porque adoravam Branca de Neve, não conseguiam separar-se dela e queriam vê-la sempre. Por isso, fizeram um caixão de cristal, decorado com ouro e diamantes. Os anões colocaram o caixão num lugar bonito da floresta, perto da cabana. Dessa forma, podia estar sempre um deles cuidando de Branca de Neve. Os animais da floresta também ficaram muito tristes com o que tinha acontecido à sua amiga e iam visitar o caixão com frequência. Um dia, um príncipe passou por ali e viu os anões sentados junto do caixão. Contaram-lhe o que tinha acontecido a Branca de Neve. Quando ele viu a jovem no caixão, apaixonou-se imediatamente por ela. Branca de Neve abriu os olhos, viu o príncipe e soube logo que o amaria para sempre. A rainha malvada não acreditava no que ouvia quando o espelho lhe disse: Branca de Neve é 1000 vezes mais bela que tu. A rainha ficou sufocada de raiva e morreu. Branca de Neve e o príncipe viveram felizes para sempre no castelo dele. E o que aconteceu aos 7 anões? Eles iam muitas vezes visitar os seus queridos amigos. Fim. E aí, gostaram da nossa história? Então, clica no botão gostei e compartilhe com seus amigos. Também, se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Vovó agradece e aguarda você na próxima história.